Olá para você que acompanha o leiajá.com, seja muito bem-vindo. Hoje, pós-votação na Câmara dos Deputados para escolher o presidente da Câmara que vai aí reinar, digamos assim, no próximo biênio, 2021 e 2022. A gente tem muita coisa para debater e para falar bem sobre isso, ninguém mais, ninguém menos do que Priscila Lapa, cientista política. Seja bem-vinda, Priscila. Olá, é uma satisfação estar aqui com vocês, analisando esse momento, que é um momento muito importante, realmente, para a democracia brasileira. Sim. Priscila, antes de mais nada, foram 302 votos para o Arthur Lira, candidato do Bolsonaro, assim como ficou bastante conhecido nessa corrida aí eleitoral, contra 145 votos para o Baleia Rossi, que era aí apadrinhado pelo Rodrigo Maia, o então presidente da Câmara dos Deputados. Foi uma rasteira bem grande, hein, Priscila? Foi bem característico do que pode acontecer numa eleição quando o executivo participa de forma decisiva dela. Eu acho que é uma coisa importante para a gente entender essa eleição da Câmara dos Deputados e do Senado também, essa eleição da mesa diretora. É preciso a gente pensar um pouco melhor sobre essa constituição entre os poderes, essa relação entre executivo e legislativo que a gente tem dentro do nosso modelo de país, que é um sistema de presidencialismo de coalizão, como a gente chama na linguagem técnica. Significa que você elege um presidente da República com uma determinada agenda, a partir de propostas que ele apresenta na eleição, e, ao mesmo tempo, inclusive no mesmo dia, no caso do Brasil, a gente elege senadores e deputados que têm o papel de servirem como atores que vão participar do processo legislativo, não só criando e propondo leis, mas principalmente aprovando essa agenda que vem do Executivo. Então, é fundamental para o bom funcionamento desse sistema que haja um mínimo de entendimento entre essas duas instâncias, e entendimento não significa necessariamente que todas as agendas do Executivo vão ser aprovadas de forma fácil, com maiorias amplas, pelo Legislativo. É para isso que serve o Poder Legislativo, para ele funcionar como uma espécie de segunda leitura, como uma espécie também de poder de veto, quando ele entender que aquela medida ela não é interessante, não é o melhor para um determinado contexto da sociedade. Agora, por que interessa tanto? E é justamente por isso que ter lideranças congressuais, tanto no Senado quanto na Câmara, mais alinhados com essa agenda do governo, é fundamental para que o governo consiga emplacar as suas medidas que foram aprovadas no processo eleitoral. Uma coisa importante é que, para isso tudo funcionar bem, são necessários dois ingredientes. Uma capacidade de articulação política do presidente da República, do Executivo como um todo, porque tem outras instâncias que também fazem parte dessa relação congressual, e, ao mesmo tempo, você tem uma ampla maioria que dê base, que seja sustentação. Na atual legislatura, no atual mandato, Bolsonaro enfrentou esses dois problemas. Ele nem tinha articulação política consistente e ele nem tinha uma agenda que foi amplamente recepcionada pelo Poder Legislativo. Mas ele se elegeu falando que ia lutar contra a velha política, que não iria se alinhar com a velha política, mas está abraçado com o Centrão, Houve um grande erro conceitual, isso já era apontado por muitos, e isso incomodou profundamente o Poder Legislativo ao longo desses anos, que era considerar qualquer tipo de articulação política como velha política, como sendo algo antiquado ou algo que não é bom, que não é republicano. Quando, na verdade, essa troca entre executivo e legislativo, a troca republicana, ela é recomendável, inclusive. Mas que tipo de troca? Quando o governo apresenta uma agenda e os deputados e senadores podem se debruçar sobre ela e definir rumos de votação. Isso a partir de negociações que não necessariamente envolvam trocas escusas ou troca de cargos ou benesses individuais, que aí sim constitui um aspecto negativo, uma distorção desse processo. Só que o presidente Bolsonaro tratou todo tipo de articulação política nesse discurso de velha política. E que ele, tanto que eu acho que a gente lembra muito bem do processo de aprovação da reforma da Previdência, como o presidente se distanciou da articulação política, dizendo: a minha parte foi apresentar a proposta, cabe ao Legislativo agora decidir. Quando a articulação política de pontos não existe em consenso só. Imagine uma proposta de uma reforma de Previdência, a quantidade de pontos polêmicos que ela traz e que são passíveis de um debate. Qual é o problema de debater numa democracia? Nenhum. O debate é saudável, ele é salutar. Então, o presidente Bolsonaro cuidou disso como uma tarefa nesses 2 anos, insistindo nesse discurso de velha política, até que, pelos fatos, pelas circunstâncias, e eu acredito que por orientação estratégica, ele reverteu um pouco essa postura, começando a atrair esse centrão
porque ele começou, vale ressaltar que o presidente Bolsonaro, nesses 2 anos, sem ter completado ainda o seu mandato, ele é o presidente da história republicana que tem o maior número de medidas provisórias que não se converteram em lei. A medida provisória já é uma instância, já é um formato de medida que o executivo tem o poder de tomar quando ele quer agilizar, quando uma matéria tem urgência, quando é um caso que tem, né, muita necessidade popular, e ele passa por uma tramitação especial, ele tranca a pauta, né, a medida provisória, inclusive, tranca a pauta de votações, justamente pelo caráter de urgência que essa medida ela tem, né, perante as outras medidas que estão em tramitação no Congresso. E o presidente Bolsonaro teve o maior número. Ele, em vários momentos, perdeu o time político. Né? Por exemplo, a reforma administrativa, ela foi apresentada ainda no segundo semestre de 2019 e ela foi toda esfacelada e sequer foi votada. Foram votados os pontos mais importantes apresentados pelo ministro Paulo Guedes, pelo Ministério da Economia. E mostrando que essa população política precária, ela acabou, sim, prejudicando os resultados políticos do governo, que acabou sendo atropelado pela pandemia, mas entendeu que sem essa articulação política ele seria literalmente atropelado pelo Congresso, porque diante da calamidade pública que a pandemia trouxe, em vários momentos a gente lembra, por exemplo, da principal marca desse período, que é o auxílio emergencial. O governo contingenciou, queria um auxílio menor, né, segurou, demorou a votar, e o Congresso foi lá e disse, vamos, se o governo não votar, o Congresso vota. Sim. E aí ele entendeu que precisava ter o protagonismo dessa política, e ele entendeu que o protagonismo nesse sentido trazia popularidade. Sim, sim. E aí foi por isso que isso foi um dos motivos, uma das variáveis no cenário que levou o presidente a dizer assim, eu preciso cuidar melhor dessa articulação política, ainda que no discurso ele não fale isso abertamente, muito pelo contrário. Todas as vezes que ele é amplamente questionado sobre essa articulação com o Centrão, ele recua, ele tenta mostrar que não é por aí, mas a vitória de Arthur Lira, ela é sim uma vitória do presidente Bolsonaro, que indicou um candidato, fez um gesto em direção à candidatura de Arthur Lira, mas foi, sobretudo, um retorno à normalidade do funcionamento do Congresso brasileiro, que tem muito a tônica do Centrão. Foi a volta do Centrão na sua forma mais elementar, na sua forma mais expressiva. Mas o Centrão ele nunca foi, né? Ele sempre, desde da articulação para a concentração do Centrão, o Centrão sempre teve um protagonismo no Congresso, não? Isso, veja, historicamente, o que era o Centrão, né? O que a gente chama de Centrão? A gente tem um pouco de dificuldade hoje de entender o centro que não entra nessa conta, porque a gente vive um ciclo político muito diferente desde 2018. Sim. Mas o Centrão, ele congrega partidos que são legendas menos orgânicas, que significa que são partidos que têm uma agenda mais flexível, eles não têm claramente uma proposta programática, né, e deixando um pouco a mercê de uma negociação política mais fácil. Né? Quem tem uma carta partidária, quem defende princípios, quem tem uma agenda, geralmente quem já foi governo, em algumas instâncias importantes, quem já assumiu governos estaduais de grandes estados, de estados populosos, economicamente volumosos, tem uma agenda política mais clara. E ainda acaba não compondo esse Centrão. O Centrão é genuinamente formado por partidos com lideranças que tem essa capacidade de se moldar ao governo que estiver no momento, justamente por não ter claras convicções, né, político-ideológicas. Ele vai junto, navega junto com a maré. É importante dizer que o Centrão ele não é uma anomalia do sistema. Na verdade, ele é fruto de um sistema político que a gente tem que acaba fazendo o seguinte. Não é interessante o deputado que ocupa, ou o senador que ocupa a posição de oposição, ele deixa de ter acesso a recursos políticos. A gente tem uma concentração no Brasil muito forte do orçamento na mão do executivo. Sim. A capacidade, o legislativo ele tem um papel fundamental no orçamento. Porque se o legislativo não aprova esse orçamento, o orçamento não pode ser executado. Então, ele tem esse papel, esse protagonismo durante a aprovação. Depois disso, ele se retira do processo e o executivo é que define mais ou menos como é que esse orçamento vai ser distribuído, destrinchado nas políticas públicas. E o legislativo acaba só tendo interferência nisso por meio das emendas. É o único mecanismo que o legislativo tem de opinar e dizer assim, ó, manda recurso para o meu reduto, eu quero que o meu Estado seja beneficiado com determinado recurso. Eles têm esse papel. E aí, veja, existem duas posições que o parlamentar pode assumir, na verdade, três, que tem a neutralidade também. Mas fora a neutralidade, que não é comum você se manter neutro durante 4 anos, você pode ser alguém que veta aquilo que vem do executivo, e aí você vai ser um deputado de oposição, ou você pode ser alguém que participa do processo de distribuição do recurso. Você atua
você opina, você é ouvido, você é levado em conta. E aí é quando você é um deputado de situação. E Sim. aí o que acontece? É muito mais interessante politicamente você ser alguém de situação, porque você tem acesso. Você vai poder chegar no seu reduto eleitoral e dizer: eu vou trazer o recurso para fazer o hospital, eu vou trazer o recurso que vai construir a estrada. Né? Se você é de oposição, você tem um perfil ideológico, claro, e sempre haverá espaço, é importantíssimo que haja espaço para isso, mas acaba tendo uma convergência. Por isso que a gente fala na ciência política que o executivo exerce uma força centrípeta muito grande. Ele puxa para ele o maior número possível de deputados, porque é muito mais interessante num cálculo político você fazer parte de quem define o orçamento, a alocação dos recursos, do que você ser aquele que vai vetar. Ô, Porque Priscila, vetar o tempo todo não é interessante, né? sim, mas assim, Bolsonaro utilizou do seu poder, da sua caneta, para conseguir atrair muitos votos para o Arthur Lira, né, de deputados que foram infiéis, que não seguiram a determinação do seu partido, né, que estava no bloco do Baleia Rossi, por exemplo, e foram e acabaram votando para que o Arthur Lira fosse eleito presidente lá da Câmara dos Deputados. Mas isso vai ter um preço muito grande para Bolsonaro, não? Terá. Eu costumo dizer, eu estou olhando essa vitória, a gente pode dizer que houve, como eu já falei, a vitória de Bolsonaro de ter um candidato que parecia que ele não teria, e de repente ele teve um candidato, de um partido que historicamente sempre foi do Centrão, o PP nunca teve em outra posição. Né? Voltando à história do Centrão, porque quando a gente radicalizou, polarizou a política em 2018, a gente deslocou o centro. Né? Quando você radicaliza para um lado, né, ou para o outro, seja direita ou esquerda, você desloca o centro. Então, alguns partidos que eram centrão clássicos ficaram deslocados nesse primeiro momento desse novo modelo político em que houve uma radicalização mais à direita. Mas o centrão foi voltando à normalidade, porque o normal não são as pontas. O normal é o centro dar o tom das medidas, principalmente quando você leva em conta que você precisa negociar as coisas com 513 deputados, não é um número pequeno. Sim. E, diga-se de passagem, tem uma característica muito importante no caso brasileiro, que de 35 partidos políticos, a gente tem 30 representados no Congresso. Numa primeira leitura desavisada, isso pode parecer muito democrático. Se a gente tivesse partidos programáticos, seria, mas a gente não tem. Porque boa parte desses partidos que hoje estão no Centrão, o PP, por exemplo, não ocupou ministérios. O PP ocupou ministérios no governo Fernando Henrique, ocupou no governo Lula, ocupou no governo Dilma. Então, se tem alguém, ocupou no governo Temer. Então, se tem alguém que sabe fazer a máquina funcionar, girar com articulação política e fazer isso se reverter em popularidade para o governo, é o Centrão, é o PP. Então, o PP está olhando assim, dizendo: fui chamado, não fui eu que fui pedir, eu estava aqui na minha, Sim. disposto a levar desse jeito, porque quem perdia mais era o governo, Sim. e agora ele tem a oportunidade. Mas Bolsonaro também tem a oportunidade de olhar para esse apoio e construir uma agenda consistente. Bora ver se ele vai conseguir acertar o tom, principalmente no momento de pandemia, que ele insiste num discurso negacionista que vai contra a questão da pandemia, mas os fatos da pandemia continuam se impondo. Sim, sim. Então, como ele vai conseguir? Ele vai precisar ter uma agenda e esse Centrão está disposto a ajudá-lo na aprovação dessa agenda. Como eu falei, o Maia levou uma rasteira do nada, não foi? Do próprio partido, inclusive, está aí nessa briga toda, podendo até sair do DEM, né? Foi uma perda muito grande para o Maia, né? Ele sai muito fragilizado dessa quebra de braço aí com o Bolsonaro, né? Sai. Ele brigou, na verdade, ele brigou com o Bolsonaro, mas ele brigou contra uma estrutura estabelecida. Talvez ele tenha até subestimado o peso dessa instância de atração dos partidos, que é a oferta de recursos mesmo. Isso funciona desde que a República Brasileira existe e continua funcionando. Agora, o que acontece com o Maia? Ele nunca foi exatamente um ator de oposição ao governo, principalmente nas posturas na hora do vamos ver, que é na hora da votação. No discurso político, ele sempre foi alguém que combateu os excessos de Bolsonaro. Ele sempre foi alguém para chegar e dizer: peraí, se o presidente não fizer, a gente faz, como foi no auxílio emergencial. Ele foi o cara que disse: o governo não vai fazer articulação para a Previdência passar, não, mas eu acredito na reforma da Previdência e vou lá. E ele foi o grande ator da reforma da Previdência. Eu lembro do choro de Maia no dia da aprovação final, né, da votação final, em que as pessoas foram dizer assim: obrigada, Maia. Não entenderam aquilo como uma vitória do governo, mas muito mais. E a partir dali ele começou a ter um protagonismo político que levou numa zona de confronto. Vale salientar isso, que ser presidente da Câmara dos Deputados na era Bolsonaro é estar realmente disposto ao conflito. Isso é uma pergunta que ficará muito clara
como é que Lira vai lidar com isso? Porque lembrem-se que Rodrigo Maia foi eleito com a benção de Bolsonaro. Ele não foi eleito no contexto de enfrentamento. Ele não foi um candidato que desafiou para dizer assim, eu vim para ficar. Tanto ele como Davi Alcolumbre, em 2019, foram eleitos sob as bênçãos de Bolsonaro. Do mesmo jeito que hoje há fotos nas redes sociais de Bolsonaro abraçado com Arthur Lira, dizendo ele é o meu candidato, ele também fez isso com Rodrigo Maia em 2019. Agora, lidar na era Bolsonaro é saber lidar com o conflito, porque Bolsonaro vai sempre jogar ele foi forjado, ele é um ator político que nasceu dentro do conflito. E não tinha medo de falar das suas opiniões, ele se formou assim, ele se consolidou politicamente assim. E continua assim, né? E continua assim. Então, Arthur Lira vai ter... Né, Rodrigo Maia foi para esse enfrentamento em muitos momentos, sendo realmente um contraponto, um ponto de equilíbrio dessas falas mais radicais, mas do ponto de vista dos momentos que Bolsonaro precisou de Rodrigo Maia para a aprovação de medidas, né? Ele estava lá. E ele dizia, quando ele ainda tentava um terceiro mandato como presidente da Câmara, ele falava que a agenda do Ministério da Economia, ainda que ele tenha tido atritos pessoais com Paulo Guedes, mas a agenda da reforma tributária, da reforma administrativa, das principais reformas que o governo Bolsonaro pretende fazer até o final do seu mandato, Rodrigo Maia era um aliado de primeira hora. Então, eu não acredito que Baleia Rossi, sendo eleito, ele seria necessariamente esse poder de veto, ou seria uma Câmara de oposição. Agora, provavelmente, continuar esse modelo de maior conflito desde um primeiro momento. E a primeira ação, digamos assim, do Arthur Lira foi a destituição do bloco de Baleia Rossi, né? Que teve toda aquela briga, o PT saiu irritadíssimo, né? Porque queria uma cadeira lá também na mesa diretora, enfim, uma situação muito complicada entre os partidos que estavam compondo o bloco de Baleia Rossi. Essa atitude, essa decisão dele pode ser visto como algo, pode ser visto como algo que vai demonstrar como é que ele vai governar, vai ser um pouco mais duro, não vai aceitar alguns atropelos, ou isso não quer dizer nada, foi só uma atitude de recado? Não, essa atitude dele tem seu nível de gravidade perante os acordos que existem dentro da Câmara dos Deputados, porque a gente tem dois olhares para esse tipo de composição da eleição da mesa diretora. Tem um olhar para fora, que é olhar para os outros poderes, olhar para essa relação com o executivo e olhar para a sociedade, mas tem um olhar para dentro. E esse olhar para dentro tem a ver com a organização das coisas dentro do Legislativo. O Legislativo, como a gente já falou, é uma casa gigante que funciona por bancada. A lógica é coletiva. E quando você trabalha com lógica coletiva, você precisa ter muita capacidade de articulação. Porque caso você erre na mão, aquilo que poderia ser uma articulação favorável pode se tornar uma formação contrária. Então, o que é que, historicamente, o que é que o regimento da Câmara prevê? Um respeito à proporcionalidade dos partidos na composição de colegiados, sejam as comissões ou a própria mesa diretora. E tem uma coisa grave também, porque o Arthur Lira participou da negociação com o bloco de Baleia Rossi durante a tarde, garantindo o cumprimento dessas negociações. Tu acha que todo esse empenho de Bolsonaro também foi para ter conseguir ter uma maior articulação dentro do Congresso para outras pautas de uma agenda que ele ainda não tem consolidada, ou foi também por um medo da possibilidade da abertura do processo de impeachment? Essa questão do impeachment não foi a única motivação, mas definitivamente você tem um ator que pode tomar essa decisão, aliado seu, em vez de ser opositor, seja muito mais tranquilo, é o que, de certa forma, qualquer ator político faria, né? E agora, voltando à questão da mesa diretora, os demais, fora esse poder de agenda que o presidente tem, os demais cargos, eles se voltam para dentro da Câmara. Você tem ali, por exemplo, o cargo do corregedor, que é quem decide se abre ou não abre processos de investigação com seus colegas, se levam adiante certos processos de abertura, de perda de mandato, de julgamento de decoro parlamentar. Então, esse cargo, ele precisa ter um equilíbrio de poder. Não dá para compor uma mesa diretora só com uma força política única. Você tem 30 partidos querendo poder interferir de alguma forma nas decisões da casa. Então, o ato de Arthur Lira pode ser interpretado com um tom, não necessariamente um ato ditatorial, mas com um tom mais duro e que pode ter a resposta na mesma proporção. Ele pode ter dificuldade de articular com bancadas importantes, não só o PT, que é uma bancada grande, porque sem o voto do PT, muita coisa não vai acontecer, independente de ser oposição ou ser governo. É isso que eu falei, tem uma lógica de funcionamento do legislativo para dentro do poder. Eles precisam estar unidos quando se fala
de interferência no poder legislativo como um todo. Quando o Supremo tentar tomar alguma medida que o legislativo entenda como interferência do judiciário no legislativo. E para isso, eles vão precisar do PT junto. Então, não dá para ser só na canetada. O poder legislativo tem que necessariamente trabalhar com a lógica da articulação política. Então, talvez essa conta chegue para Arthur Lira e ele tenha dificuldades em alguns outros momentos. Não dá para ser só na canetada. Tu acha que daqui a quanto tempo Bolsonaro apaga a foto dele com Lira do Twitter, das redes sociais? Eu acho que se a pandemia continuar no ritmo que está, isso não vai demorar muito, porque a pressão, existem algumas pautas hoje que são muito urgentes. A lógica da vacina, por exemplo, essa forma nebulosa, chega, não chega, comprou, não comprou, o acordo foi ou não foi, cadê o ministro da Saúde? Isso é inevitável, isso não vai vir. Você vê que o movimento anti-vacina, ele praticamente hoje está mais reduzido do que aqueles que dizem assim, eu quero tomar minha vacina. Esse sentimento de que essa política funcione, ele está presente no cidadão comum, mas ele está presente no empresário que não quer mais, tem tanta certeza se as coisas vão poder, a economia vai funcionar, vai ter que fechar, vai ter que dar lockdown. O que acontece no resto do mundo, o que acontece na Europa, na Ásia, de certa forma também nos Estados Unidos, é um termômetro do que provavelmente o Brasil ainda vai enfrentar. Pessoal, espero que vocês tenham ficado bem informados aqui. Para outras informações, já sabe, é só seguir o leiajá.com nas redes sociais, tá? Um grande beijo, a gente se encontra numa próxima, viu? Tchau, tchau.